Desde o início da pandemia está todo mundo fazendo eventos online, né? Você já deve ter percebido a quantidade pelas redes sociais, principalmente. O problema é que a imensa maioria não alcança os resultados esperados porque estão sendo feitos de forma improvisada, sem domínio no assunto. E o TD é especialista em eventos online desde antes da Covid-19. E por isso a gente tem a expertise necessária para sermos os responsáveis por eventos como a TD Web Conference, que ficou já consagrada como um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital, já na segunda edição, com 100 mil inscritos e 115 palestras. Se você realmente quer ter resultados, pode contar com a gente, tá? Só mandar um e-mail para contato@transformaçãodigital.com. E aí, pessoal, começando mais um conteúdo do TD Web Conference. A conversa de agora é com o Fernando Telles, presidente da Visa no Brasil. Antes de tudo, muito obrigado por falar conosco, Fernando. Prazer é meu, Igor. Prazer é sempre meu aqui. Cara, e assim, quem quiser se conectar conosco, falar mais a respeito desse tema, tem o chat aqui do lado, pode mandar perguntas, tem também os nossos links dos LinkedIns aqui do lado também, e tem sempre o grupo do Telegram do Transformação Digital, lá a gente está sempre compartilhando mais conteúdos também, mais informações. Bom, Fernando, da última vez que a gente conversou, a gente estava falando aí de novos meios de pagamento, existia toda uma expectativa em direção ao digital, mas aí vem o coronavírus e eu acho que tudo isso se acelerou e a gente começa a falar de uma outra realidade que a gente nem imaginava ser possível, né? É verdade. Você colocou bem o ponto, Igor, porque tem até uma brincadeirinha aí, um negocinho que está circulando nesses grupos de mensagem aí. Quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa, né? O CEO, o CTO ou o coronavírus? E tem 100% marcando o coronavírus, né? Tipo, na verdade já fica o desenho marcado, mas é a realidade para a grande parte das pessoas. Se alguma coisa de positivo a gente pode tirar desse vírus, né? Se é que tem, eu acho que vai ter muita coisa depois, né? Eu acho que a gente vai estar numa sociedade melhor depois, a gente vai estar uma forma de comportamento melhor, mas ela tem que ser construída agora. E se tem alguma coisa, é isso, é uma preocupação maior com o acesso do seu consumidor, do seu cliente, né? Acho que coisas sempre tiveram na agenda de uma forma ou de outra, mas que eventualmente caíam na prioridade ou outra coisa passava na frente, uma melhoria que você tinha que fazer, e sempre podia fazer um pouco mais para frente, porque você tinha outro canal para atender o seu cliente, né? Você sempre teve o canal físico à disposição. Agora, com esse cenário, o canal digital torna-se a única alternativa, né? Na grande maioria dos casos, e você aprendeu, né, rapidamente que você vai ter que tratar o consumidor de forma digital e aprender ao mesmo tempo o comportamento dele, né, nesse ambiente digital. Então, acho que sim, teve uma aceleração muito interessante nesse negócio, que ela vai ficar depois, né? Então, vai ter uma necessidade de repensar modelos de negócio e, ao mesmo tempo, de você aprender um novo hábito desse consumidor. Então, acho que assim, esse é uma coisa que esse não volta, né? Exato. E o digital traz isso, né? Muito dado para você conseguir monitorar exatamente, não monitorar, mas conhecer melhor o seu consumidor, né? Acho que você já tem alguns dados ou alguma informação a respeito da mudança do comportamento desse cara também no ponto de venda? Maquininha de cartão, a gente vê no supermercado, né? Todas agora com o papel celofane por cima o papel filme por cima, né? E sempre as pessoas desinfetando ali de tempos em tempos. Mas aí isso faz com que as pessoas adotem mais, talvez, o contactless, as pessoas adotem menos o dinheiro. Vocês já estão percebendo alguma mudança nesse sentido? Olha, sim, definitivamente sim, né? Quer dizer, até tem uma propaganda, né, de comunicação de todo mundo, né, partindo do próprio Banco Central, partindo dos agentes financeiros, quer dizer, para evitar
O contato mesmo. A utilização de papel moeda, né? Evitar essa utilização, porque ela é um vetor, né? Sim. O papel moeda, ele é um vetor de vírus, de contágio, né? É um vetor de contágio. Então, já tem esse movimento. E uma coisa que tem aqui no Brasil, Igor, que ainda está um pouco atrasado em relação aos outros países, é assim, o pagamento por aproximação, ele já está aqui disponível, né? Então, todas as maquininhas, na sua grande maioria, elas aceitam o pagamento por aproximação. Esse exemplo que você deu, que é dos supermercados, em todos os supermercados você tem a possibilidade de fazer o pagamento por aproximação. Então, você não precisaria nem ter o celofanezinho ali e desinfetar, porque você não precisaria digitar a senha. O que tem aqui no Brasil, e que a gente está trabalhando com a indústria para isso, é que assim, o valor limite hoje para que as transações sejam feitas sem a necessidade da senha está em R$50. Né? O mundo inteiro está aumentando este valor de forma bastante significativa. Vou te dar um exemplo. Na Austrália, esse valor era 100, passou para 200. Tem um movimento já nos Estados Unidos querendo passar esse valor para 250. E aí da moeda local, né? Estou falando 100 para 200 dólares australianos, 250 dólares. Aqui esse movimento ainda não aconteceu. E eu acho que ele não aconteceu porque ainda existe uma pequena confusão, que é o seguinte: o fato do valor abaixo de R$50 você não precisar digitar a senha não significa que aquela transação não é autorizada pelo emissor do seu cartão. Ela é autorizada pelo emissor. A validação da mídia, ou seja, do cartão, é que não é feita com a senha. Ou seja, então você identifica que ali tem um cartão por aproximação, né? O emissor coloca todas as suas regras, a transação vai, a gente fala que ela sobe, né? Ela vai para o emissor, e o emissor ali ele faz uma autorização. Se você tem saldo, se você tem limite, e autoriza ou não aquela transação. Mas há uma pequena confusão, parecendo que ao você subir este valor de R$50, todas as transações acima, né, ou do valor que você colocar, não serão mais autorizadas pelo emissor, ou seja, passarão em qualquer situação. Não é verdade isso. Então, isso é um negócio que a gente está educando e, ao mesmo tempo, trabalhando com todos os participantes do mercado para que esse valor possa subir. Que aí sim, você tem um benefício real da transação por aproximação, né? Porque você não vai encostar em mais nada. E aí, desculpa, nesse sentido... POS, nem o... Não, nesse sentido também você pode fazer o pagamento pelo celular, né? Você tem as carteiras digitais aí, que aí é uma outra forma também, aí você não tem contato nenhum mesmo. Seu contato é no seu telefone. Exatamente. Porque no pagamento com o celular, você tem uma validação da biometria, né? Então, a validação como a gente chama, do device, é através de uma biometria. Por isso que ali você não precisa. Mas, de novo, ali você também autoriza a transação, ela sobe para o emissor e ele manda de volta. Tanto que, por exemplo, em alguns casos, né, o emissor pode decidir pedir uma digitação de senha, tá? Mesmo numa carteira eletrônica, mesmo num Pay, mesmo no Apple Pay, no Samsung Pay. Ele pode decidir, que a regra sempre são os emissores que decidem, entendeu? Então, ele pode decidir. Mas isso é um negócio que eu acho que vai acontecer também, quer dizer, a premência está aí, né, de aumentar esse valor mínimo para que mais transações sejam feitas sem a digitação da senha. E nessa sociedade pós-corona germofóbica, talvez, né, isso vai ser acelerado cada vez mais. Deixa eu pegar outros meios de pagamento que vocês também têm trabalhando bastante nisso. No caso do Rio de Janeiro, né, agora o transporte coletivo não está sendo utilizado pela grande parcela da população, mas lá também, nem no transporte público você usa mais o bilhete único, né? Você já paga pelo cartão de crédito. Na verdade, direto. A gente fez uma iniciativa com o metrô do Rio de Janeiro, foi a primeira, agora estamos indo para outros modais, como a gente chama, né? Então, ônibus, barcas, VLT, estamos conversando com todos eles, mas ali fica muito claro o benefício, né? E ali tem dois benefícios, na verdade. O benefício é você passar rapidamente pela catraca, né? Então, você aproxima o seu cartão e passa. Ali não tem como digitar senha, não tem um teclado, não tem nada disso. Então, essa transação já é assim. Agora, o outro benefício é que você não precisa comprar um outro bilhete. Você não precisa manusear dinheiro, você não precisa entrar numa outra fila de bilheteria. Então,
você imagina, na hora que isso estiver totalmente difundido, seja para o usuário recorrente, seja para o turista que está chegando, você não precisa saber qual é a moeda, como é que vai fazer, se vai ter troco ou não vai ter troco. Você se dirige à catraca ou validador do ônibus, apresenta o seu cartão com pagamento por aproximação e paga a passagem ali. Então, esse talvez seja o exemplo mais claro, né, Igor, do benefício do pagamento por aproximação. Né? Esse é o mais claro, que é a velocidade, é a fluidez do pagamento. E todos os outros vão acontecer, porque depois que você adquirir o hábito de pagar por aproximação, e isso a gente viu em vários outros países, o consumidor acha estranho. Eu vou te dar um exemplo aqui que é engraçado. Eu fui à Austrália há 3 anos atrás, justamente para ver isso, porque disseram, olha, na Austrália é totalmente difundido. Eu falei, bom, vou lá para ver. E aí fui todo armado no bom sentido, né? Tinha relógio, pagamento por aproximação, celular, pulseira, cartão e tal. E tinha um cartão também que não tinha pagamento por aproximação. Quando você dá um cartão que o pagamento não é por aproximação na Austrália, ele pega o seu cartão e encosta no POS. Obviamente, ele não faz nada. Ele vira para você e fala, not working. Ou seja, não está funcionando. Não existe mais no conceito deles aquele cartão que não funciona por pagamento por aproximação. Então, você vê, o hábito mudou completamente, né? E ele começou lá pelos grandes varejistas, depois foi para os pequenos varejistas, transporte público, e hoje é totalmente disseminado. Isso vai acontecer também aqui. Mas aí também a gente tem 2 Brasis, né? A gente tem o Brasil da grande cidade, que está mais acostumado com esse tipo de pagamento, e tem o Brasil das pequenas cidades, onde as pessoas têm uma maior resistência para o uso do dinheiro de plástico, né? Eles ainda gostam do dinheiro físico, até porque vocês têm pesquisas que falam sobre isso, né? De que eles se sentem mais seguros usando dinheiro físico, que é um outro perfil de comportamento de que consegue controlar melhor os gastos com o dinheiro físico. Para nós, os mesmos argumentos servem para o cartão de crédito, né? É exatamente o oposto. A gente controla mais com o cartão de crédito, a gente tem mais segurança com o cartão de crédito. Isso não é realidade em algumas cidades. Você acha que nesse momento também isso vai evoluir? As pessoas vão começar a entender melhor os benefícios do dinheiro de plástico, digamos assim? Olha, e você até falou que sim, de outras cidades. Não são só outras cidades, não, tá, Igor? Isso aqui em São Paulo também tem isso, tá? A gente fez uma pesquisa junto com a Locomotiva lá do Renato Meirelles, e a gente fez uma pesquisa imersiva, né? Então a gente foi à casa das pessoas, né? Entender por que a pessoa usava o pagamento em espécie, o dinheiro, em detrimento de um cartão que ela já tem, né? Não estamos nem falando dos não bancarizados, não estamos nem falando daquelas pessoas que não têm acesso. Pessoa que tem o instrumento, em vez de usar o cartão para fazer a compra, usa ele para sacar no ATM, né? E fazer as compras com dinheiro. Então, tinham vários exemplos disso, e aí muito na linha do que você falou. Ah, não, eu acho que eu tenho mais controle, ou é mais seguro, ou eu não sei quanto que eu vou pagar por essa transação se eu usar o cartão. Então, a gente está fazendo um trabalho junto à indústria, junto aos emissores, aos grandes bancos também, de esclarecimento. Tá? E aí tem duas coisas nisso. Uma coisa é o seguinte, esse é o exemplo que eu sempre gosto de dar e a gente usa muito com as pessoas. O que acontece se você for ao mesmo estabelecimento e pagar com dinheiro 5 vezes? O que acontece na 6ª vez? Né? Nada. Não acontece nada, porque ninguém sabe quem é você, ninguém sabe o seu hábito de consumo, ninguém consegue te dar um benefício. Se você estivesse fazendo um pagamento eletrônico, tem uma série de formas que essa transação estaria sendo lida, e quando você chegasse lá na 6ª vez, poderia ter ali um reconhecimento para o Igor, que o Igor é um cliente frequente, o Igor está comprando determinado valor, o Igor está repetindo a compra conosco, ou vamos reconhecer a fidelidade do Igor aqui, ou mais, vamos dar um prêmio para ele, para que ele volte aqui outra vez. Isso é uma coisa, tá? Então, esse é um lado para o lado do indivíduo. Aí, quando a gente sai um pouquinho das grandes cidades, a gente vai para as cidades pequenas, tem um outro efeito, que esse é um pouquinho mais triste, mas é o seguinte: existe aqui um fenômeno, né, digamos assim, de explosão de ATMs, né? O novo cangaço, de né? caixas bancárias. Então ele vai e explode um ATM. A gente identificou isso. A gente tem um programa que se chama Cidades do Futuro, tá? A gente começou esse piloto há 2 anos atrás, com 3 cidades, então Belém,
Maringá e Campina Grande, tá? Que são cidades diferentes, em regiões diferentes, tentando ver como é que a gente melhora essas cidades através do pagamento eletrônico. Esses programas foram tão bem sucedidos, ou seja, teve um aumento de uso do pagamento eletrônico, teve um legado no comércio das cidades, teve um legado para a população. A gente expandiu isso. Esse é um programa hoje em 1.000 cidades. Mas voltando para o exemplo do ATM, o que acontece quando explode-se um ATM numa cidade que tinha só uma agência bancária? Né? O cara vai para a cidade vizinha. Aquela agência muitas vezes não volta a reabrir, né? Ou leva um tempo maior, ou não coloca o ATM. As pessoas que têm o hábito ainda de fazer compra em dinheiro saíam da sua cidade para ir para a cidade vizinha para sacar o dinheiro. Né? Só que ao chegar na cidade vizinha, ele ficava com receio de voltar com o dinheiro. Ele gasta então, ele lá fazia também, compras na cidade vizinha. A cidade original ia morrendo a economia. Quando a gente introduz o pagamento eletrônico numa cidade como essa, o que acontece? As pessoas que recebem os seus benefícios hoje, seus salários, ou têm as suas contas correntes, seus cartões, usam esse meio eletrônico para fazer compra no comércio da cidade. O comércio da cidade, por sua vez, também tem uma credencial de pagamento que ele pode fazer transação nos outros comércios. Então, você recupera a economia da cidade. E, além disso, você traz uma nova realidade que é o conhecimento do consumidor. Né? Então, você também entrega para os estabelecimentos um monte de informação de quem são os clientes dele, que dia da semana eles vão mais, qual é o ticket médio deles, o que eles gostam mais de comprar. Então, você tem toda uma criação de uma economia nova, muito melhor, porque o pagamento é eletrônico. Isso que é interessante. Dado que o pagamento é eletrônico, você consegue ter acesso a essas informações. Mas aí a gente está falando de uma parcela bancarizada da população, né, que tem o cartão de crédito. E os desbancarizados? Como que vocês estão trabalhando nisso também? Tem números atuais? Quantos desbancarizados são hoje no Brasil? Olha, esse número girava em torno de 40 milhões, 42 milhões de pessoas. É um número bastante significativo. Eu acho que agora, aí outro efeito, né? Com o fato do coronavírus, o que vai acontecer? E você viu esse auxílio de R$600 que vai chegar para as pessoas. Muitas pessoas elegíveis não têm hoje acesso ao sistema financeiro. Tá? Então, já tem uma forma, né, que está sendo desenvolvida para essas pessoas terem acesso a este recurso de forma eletrônica. Tá? Eu vou te dar um exemplo do que nós, Visa, fizemos na República Dominicana. Tá? Então, na República Dominicana, também você imagina, tem uma população não bancarizada enorme, o governo também fez um auxílio. A gente criou, para cada pessoa que tem direito ao auxílio, uma credencial virtual de pagamento. O que é isso? É uma combinação de um número aleatório, que é como se fossem os 6 primeiros números do seu cartão de crédito, tá? Combinado com o seu identificador, que seria aqui, no caso, o CPF, certo? A combinação desses 2 números, ela vira uma credencial de pagamento que pode ser usada no ponto de venda. Tá? Então, ela pode ser usada como uma carteira virtual para quem tem um telefone e pode transformar num cartão virtual, ou ela pode ser muito mais simples ainda e ser digitada no POS do estabelecimento. Entendeu? E aí você também cria uma senha para essa pessoa. Então, é uma transação segura, né, que você faz chegar. Então, aquela pessoa que até então só pagava em dinheiro começa a se acostumar a fazer uma transação eletrônica. E aí isso tem alguns benefícios, né? Você sabe que quem está usando é efetivamente quem deveria ter recebido o auxílio. Você consegue ver aonde a pessoa está usando o benefício, que é outra coisa muito importante, até para você saber o que você incentiva mais, né? Que tipo de coisa você incentiva mais, que tipo de comércio, que tipo de acesso, e você consegue devolver para as pessoas também essa informação, né? Ela pode ter um controle maior. Aí a gente vai lá naquela coisa que você falou, eu consigo demonstrar para as pessoas, olha, você recebeu esse auxílio, você gastou desta maneira.
esse aqui foram as suas compras, isso aqui é o que você fez, você foi tantas vezes, você fez tantas compras, esse foi o ticket médio da sua compra, quer dizer, tem um monte de benefício associado. Então, eu acho que aqui também no Brasil, a gente vai ter que chegar nessa camada da população. Você viu o governo falando que as pessoas vão se cadastrar através de um aplicativo, e é isso mesmo, é você digitalizar essas pessoas. Eu acho que esse vai ser uma coisa interessante que vai acontecer. O efeito colateral. Inovação em tempos de crise, né? Mas você já pensava em alguma coisa parecida com essa antes de tudo isso acontecer? Tinha o débito, como é que chamava? O débito em conta, o débito automático? A gente já pensava, a gente já tem a virtualização de cartões, né, para os emissores, que é você gera um número, que assim, não é diferente, tá, Igor? O que é o cartão virtual? Você gera um número randômico, é o que a gente chama da tokenização. Sim. Né? Acho que quando a gente conversou lá atrás, eu te falei da tokenização, Sim. que essa era a nova onda do comércio eletrônico, porque é um número para cada transação. Tá? Então, você gera de forma aleatória um número para cada transação. Isso dá uma segurança total, tanto para quem está comprando, quanto para quem está vendendo, quanto para o emissor do cartão. Porque se alguém interceptar aquilo ali, copiar aquele número, ele não serve para nada. Certo. Ele foi feito exclusivamente para aquela transação. Então, a gente já vinha trabalhando nisso. Obviamente, agora você vê uma aplicação muito mais prática, né? Porque mesmo que você fale, você pode gerar um cartão virtual, você está aqui, ele é tokenizado, a pessoa fala, não, mas eu já tenho meu número, eu já sei e tal. Agora você não vai ter alternativa. A transação será virtual. Exato. Na marra, né? Será feita à distância. Ela será feita à distância. Bom, a gente está sempre buscando saber o que vem na próxima, né? O que é a próxima nova onda. Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo vai acelerar demais essas coisas que a gente está conversando. Mas a gente também tem que lembrar que existe já essa tendência também de objetos pagando, né? Objetos que podem pagar a geladeira, aquelas coisas que a gente vê, a casa dos Jetsons no presente, né? Mas com todos os objetos se comunicando e também fazendo transações. Em que pé que está isso? Você acha que isso acaba virando segundo plano perto do que a gente está vivendo hoje? Não, eu não acho que ele vira segundo plano. Eu acho que ainda tem uma barreira para isso aí, que é o que a gente chama da internet das coisas, tá? Então, assim, quando você está falando de um carro conectado, ele já está aí, a gente tem até um piloto com a Fiat, a gente fez, o carro está conectado, é muito bacana. Quando a gente vai falar de geladeira, cafeteira e essas outras coisas, a gente vai precisar de uma coisa que é uma infraestrutura de telecomunicações baseada no 5G. Isso aqui no Brasil ainda está um pouco longe, o 5G. Porque o 5G é que efetivamente viabiliza que isso seja feito com a total, com a baixa latência, né? Sim. É um termo técnico, mas é com baixa latência. Que você consiga garantir. Porque você imagina, você deve estar vivendo isso também. Agora, praticamente todo mundo está vivendo isso. Vamos fazer uma reunião, né? Então, vamos fazer uma reunião, bota todo mundo dentro de uma sala, faz uma reunião. Agora, o que é? Põe todo mundo dentro ou de uma plataforma ou outra plataforma. Mas a conexão não entra, a imagem não aparece, o som falha, tal, não sei o que lá. Gasta mais tempo para acertar todo mundo do que para resolver o problema, né? Isso é banda. Isso é banda de dados. Então, a internet das coisas, ela pressupõe que exista uma banda de dados bastante confiável, né? Confiável no sentido de uptime, disso tudo, para que ela possa... Porque você imagina, todas as geladeiras conectadas. Esse número, Igor, para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos na Visa 3,4, 3,5 bilhões de credenciais de pagamento, tá? Então, antigamente a gente chamava de cartão, hoje é credencial de pagamento. Porque não pode ser qualquer outra coisa, não necessariamente cartão. 3,5. Na hora que você está falando da internet das coisas, esses números de credenciais de pagamentos, eles multiplicam por 10, por 20. Né? Dependendo do estudo que você olha, obviamente, a gente hoje tem uma rede capaz de processar 65 mil transações por segundo. A gente opera muito abaixo dessa capacidade. Então, a infraestrutura está preparada para isso, mas a telecomunicação também tem que acompanhar. Exato. Então, o 5G é fundamental para isso. Então, eu não vejo aqui, pelo menos no Brasil, uma adoção maciça disso antes da gente ter o 5G disponível. Provavelmente a gente vai ver isso em outro país antes de ver aqui. Exato. Tá? Bom, a Visa nasceu como uma empresa super inovadora, né? O D-Hall, que é um mestre da inovação, assim.
E vocês continuam com isso, esse é DNA da empresa. Hoje vocês são mais do que uma empresa do mercado financeiro, uma empresa de tecnologia e de inovação. E vocês têm centros de inovação espalhados pelo mundo inteiro, né? Inclusive um aqui em São Paulo. Como que eles funcionam assim? Como que vocês trabalham dentro desses centros? Eu sei que vocês levam muito comércio, muito parceiro para dentro e co-criam mesmo, né, soluções diferentes para resolver problemas. Você perguntou e você já respondeu, porque o grande negócio do centro de inovação, que assim, não é que o centro de inovação é um laboratório onde tem um monte de geek dentro, que fica fazendo coisas, tal, não sei o que lá. Esse mundo já passou, né? Agora, o grande negócio do centro de inovação é trazer o cliente para dentro da solução. É realmente aquele human-centric development, né? Ele é centrado no humano. Porque se ele não for, a solução que você faz, ela já nasce morta, do ponto de vista de usabilidade, aplicabilidade. Então, o centro de inovação é isso. Então, o que você fala? A gente traz os parceiros, e é interessante, quando a gente fala dos parceiros, a gente é parceiro de todo mundo que está no ecossistema, né? Então, a gente é parceiro de varejistas, a gente é parceiro de bancos, de instituições de pagamento, adquirentes, processadoras, mas a gente traz esses caras e traz o cliente final. Então, tem eu vou dizer uma catarse, mas tem uma coisa ali, que uma coisa é você gerar as soluções, então, entre nós, o emissor e tal, a gente gera a solução. Quando você põe ela à prova com o consumidor final, o choque de realidade é muito grande. É muito grande. Agora, é extremamente poderoso, Igor. Porque na hora que você realmente se dedica a escutar o consumidor final, você consegue fazer uma solução. Que às vezes é muito mais simples do que você pensava, que essa é a necessidade dele, e ela fica muito melhor. Mas você tem que estar disposto a jogar todos os seus preconceitos fora. E aí você falou do D-Rock. O D-Rock tem uma frase que está até escrita no nosso centro de inovação, que ele falou assim, o difícil não é aceitar as ideias novas, o difícil é tirar as antigas de dentro da sua cabeça. Fato. É isso que é o difícil. Então você tem que liberar os seus preconceitos. Tipo aquilo, pega uma pessoa que nem eu, trabalha na indústria há 30 anos. Não, isso aí eu já testei. Isso aqui eu já sei. Isso aqui acho que não funciona. Se entrar com esse espírito no centro de inovação nosso, nada acontece. Mas dá um exemplo prático, assim, de coisas que já saíram do centro de inovação. Que produtos vocês já criaram ali? Vou te dar alguns. Por exemplo, o carro conectado com a Fiat saiu do centro de inovação. Tá? É uma parceria nossa junto com a Fiat, né? Você hoje pode fazer compras de dentro do seu carro. Um primeiro parceiro foi o McDonald's. Então, esse é um negócio que aconteceu lá. Vou te dar um outro exemplo que a gente fez com o Banco Neon. Tá? O Banco Neon, ele foi o primeiro no mundo a fazer a autenticação da transação, tá? Por biometria facial. Isso também surgiu dentro do centro de inovação. Então, e aí, esse caso do Neon é engraçado, né? Porque quando vieram apresentar para mim, por isso que eu digo que você tem que tirar os preconceitos. Quando vieram apresentar isso para mim, e aí na época o celular ainda não tinha esse reconhecimento facial que tem agora o iPhone X. Mas tinha a impressão digital, né? Quando vieram me apresentar, eu falei, bacana, mas, pô, tem a digital, é muito mais fácil se autenticar pela digital, não sei o quê. Mas falei, mas vamos fazer, que é legal, é inovação e tal. Quando a gente lançou isso, mais de 75% das autenticações era por biometria facial. Por quê? As pessoas não tinham celular com leitura de digital. Tinha um monte de celular que todos tinham câmera, mas não tinha a leitura digital. Então, a câmera abria um software de reconhecimento, né, que é esse que, inclusive, hoje está no iPhone X, e você conseguia fazer a autenticação. Isso surgiu também de uma necessidade do banco, que era 100% digital, autenticar os seus clientes. Ele usava isso para abertura da conta e usou para autenticar nas transações. Que assim, quando você tinha alguma dúvida naquela transação, um perfil de compra diferente, você autenticava o consumidor. Isso também surgiu lá dentro. Legal. Boas ideias. Então é real falar que o reconhecimento facial dentro do setor bancário surgiu aqui. Na verdade, a primeira aplicação de autenticação para transação surgiu aqui no Brasil. Legal, bacana.
Bom, falando um pouquinho de futuro agora, né? Difícil de novo, né? A gente já está falando de coisas que foram aceleradas por tudo isso que a gente está vivendo, mas se você pudesse fazer uma aposta de como que vai ser o mercado de pagamentos daqui, vamos falar, fim do ano, Fim do ano e daqui 5 anos, o que você diria? Para que lado a gente vai? Eu acho que a gente vai ter, acho primeiro assim, minha aposta, tá? A gente vai ter uma mudança de hábito muito grande, tá? Seja na diminuição muito grande da utilização do dinheiro, mesmo depois de passado o vírus e tal, esse negócio, fica um residual das pessoas e elas entendem e falam assim, dinheiro é um negócio sujo, né? Papel é sujo, entendeu? Ele não me permite nenhuma interação melhor ali. Eu não sou reconhecido porque eu estou pagando em dinheiro, diferente do que as pessoas acham hoje, né? Eu tenho dinheiro, eu estou podendo. Então, isso vai mudar do ponto de vista tanto do estabelecimento quanto do ponto de vista do consumidor. E a outra coisa é que a quantidade de compras não presenciais ela vai deixar de ser um tabu, né? Exato. Ela vai deixar de ser um tabu. Então, por exemplo, a gente está investindo muito hoje, Igor, em trabalhar junto com os nossos clientes para que eles autorizem mais transações não presenciais. O que é transação não presencial? É qualquer compra que você faz que você não está frente a frente, né, no estabelecimento com a sua credencial de pagamento. Então, um iFood, um Rappi, uma compra na Netflix, uma compra por um site de e-commerce, todas elas a gente chama de transação não presencial. Né? E todas elas hoje carregam ainda aquele negócio. Vou botar o número do meu cartão, aí eu não sei se eu vou receber, como é que é a contestação dessa compra. Isso, para mim, vai ser uma mudança de comportamento totalmente sem volta. Primeiro que você vai descobrir o conforto daquilo, né? Vou te dar um exemplo. Algumas instituições de pagamento tinham como regra, tá, que se a primeira transação de um cartão que você recebeu fosse uma transação na internet, ela não podia ser autorizada. Tá? Agora, se fizer um negócio desses... Não era o hábito, né? Então, você recebia o cartão, você desbloqueava, você testava ele antes de fazer uma compra na internet. Então, tinha-se a ideia, tinha-se, ou tem-se, né? Assim, aquele cartão pode ter sido interceptado e alguém está tentando fazer uma compra na internet, mas ele não é o dono do cartão. Então, pode ser uma tentativa de fraude. Então, na dúvida, eu negava aquela transação. Imagina o cenário que a gente vive hoje, né? Que as pessoas que não usavam o cartão, não usavam, mas descobrem, né? Que falam assim, opa, eu tenho um cartão. Não sei se você viu, por exemplo, tem uma campanha que o Banco do Brasil está fazendo muito bacana, que é direcionada aos beneficiários do INSS, até com o Renato Aragão. E ele está ensinando o seguinte, o cartão de benefício que você tem do INSS é um cartão de compra. Você pode comprar com ele, você não precisa sacar o dinheiro. Você pode comprar direto no estabelecimento, onde tiver uma maquininha, ou você pode comprar pela internet. Né? Mas imagina alguém que nunca fez uma compra, né? Tem um cartão, e aí agora recebe essa informação, ou fala, opa, agora eu vou pedir comida, né? Ou vou comprar o meu supermercado. Aí ele vai tentar fazer a transação é negada, porque é uma primeira transação de um cartão que nunca foi usado. Então, esta mudança de hábito vai acontecer para todo mundo. Vai acontecer para as instituições de pagamento, vai acontecer para o estabelecimento, né? Vai acontecer para o consumidor, porque o hábito de compra vai mudar, o ticket vai mudar, então tem todo esse aprendizado, porque assim, o mercado de transações, né, de pagamentos eletrônicos, ele funciona pelo conhecimento do comportamento. E o comportamento evolui, né? Então você vai aprendendo isso. Quando tem uma mudança radical dessa de comportamento, ele precisa aprender muito mais rápido. Então, isso, para mim, é uma das coisas que vai acontecer no futuro. Você vai ver uma naturalidade muito maior nas compras não presenciais e vai fazer a aceleração dessas coisas que eu te falei, de tokenização, disso tudo, que é para ter essa transação de uma forma mais segura possível. Entendeu? Para que todo mundo tenha confiança e segurança de fazer aquela transação sem ficar receoso de se aquela transação é uma transação fraudulenta, se ela vai ser recebida, se ela não vai ser recebida. Esse é o papel da Visa nesse ecossistema. Garantir
a integridade dessas transações. Sabe o que eu acho que uma coisa que também está para acontecer, já está acontecendo, que eu acho que não é só para o mercado financeiro, mas para todos, é aceitar a mudança também, né? Tem a ver com aquilo que você falou, de entrar no laboratório de inovação e de se despir dos seus preconceitos. Acho que as pessoas vão aceitar mais facilmente as mudanças daqui para frente, porque, né, tá tudo acontecendo tão rapidamente, a gente teve que aceitar tudo isso. Tomara que isso seja um efeito colateral positivo de tudo isso que a gente está vivendo, né? Igor, assim, eu tenho uma visão mais positiva disso. Eu acho que a gente vai sair como sociedade, como pessoa, como negócio, muito melhor do lado de lá, tá? Acho que vai ser um período duro, né? Um período duro, mas a gente vai sair muito melhor do lado de lá. O que é muito melhor? A gente vai sair muito mais consciente da necessidade que o próximo tem. Isso eu acho que é uma coisa que vai acontecer. A gente vai sair mais consciente das possibilidades que a gente tem e de que a gente efetivamente consegue mudar o mundo ou para um lado ou para o outro, né? Ou para um lado ou para o outro. As empresas também. Acho que talvez você nunca tenha visto um movimento de solidariedade tão grande, né? A nossa geração, ela nunca viveu nada parecido, né? Nada próximo disso. Um país como o Brasil, então, que é um país que não entra em guerra, né? A gente não tem essa ameaça constante de guerra que existe em outros países, Oriente Médio, por aí vai. A gente tinha uma vida muito tranquila aqui, né? Agora a gente vai começar a dar valor a uma série de coisas que nos foram privadas nesse momento. Então, quando a gente sair do outro lado, a minha expectativa e a minha crença é que assim, a gente não vai se comportar mais como a gente se comportava antes. Eu acho que a preocupação com o próximo vai ser maior. A preocupação com o ambiente vai ser maior. A preocupação com a higiene vai ser maior. A preocupação com o acesso vai ser maior. Então, eu acho que você vai ter uma sociedade melhor, entendeu? E o que a gente puder fazer para isso, seja viabilizando o acesso das pessoas para as coisas que elas querem, é o que a gente pode fazer, né? A gente está fazendo agora, vou te dar uma coisa que eu não te falei, a gente está fazendo parcerias com vários credenciadores, facilitadores de pagamento, para permitir que pessoas que nunca venderam pela internet, a gente falou das pessoas que nunca compraram, e as que nunca venderam, a gente fez uma parceria para que essas pessoas possam receber um link de pagamento e enviar para o seu cliente, seja numa rede social, seja num site, seja numa mensagem de um aplicativo de comunicação, para que ele possa continuar vendendo, para que ele possa continuar trabalhando, entendeu? Então, seja por proximidade, né? Então, a gente está ligando os consumidores de uma região com os pequenos estabelecimentos e empreendedores daquela região e viabilizando para que essa transação aconteça. Ela tem que ser de forma eletrônica, porque ele está com a porta fechada, entendeu? Ele está impedido de trabalhar, mas ele pode continuar vendendo. Então, a gente fez isso também. Então, e aí, você, na hora que disponibiliza esse link eletrônico, você disponibiliza um link com segurança, com toda a ferramenta de prevenção à fraude, decisão. Então, acho que essas coisas todas, elas não voltam para trás, na minha visão. Entendeu? Elas só andam para frente. Perfeito. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, mas quem quiser continuar essa conversa, tem o chat aqui do lado, pode mandar perguntas, pode mandar comentários. Tem os nossos LinkedIns, podem chamar lá também. Tem o nosso grupo do Telegram, pode entrar lá e trocar mais ideias sobre transformação digital e tudo isso que a gente conversou aqui. Fernando Telles, presidente da Visa Brasil, muito obrigado mais uma vez por falar conosco. Sempre um prazer. Eu que agradeço, Igor. Foi muito bom. Acho que você faz um papel importante, principalmente numa hora como essa, onde o esclarecimento, a explicação para as pessoas, ela é fundamental, né? Eu estava falando outro dia, por exemplo, nesse caso do link de pagamento que eu te falei, o link de pagamento não é só bastante suficiente. Você precisa educar as pessoas. Claro. Você precisa educar quem compra, educar quem está vendendo, de como é que se comporta. Então, eu acho que esse papel que você está fazendo, eu te agradeço a oportunidade e te parabenizo porque é muito importante esse esclarecimento para todo mundo, tá? Divisão de conhecimento é o bem mais poderoso que a gente tem. Perfeito. Valeu, cara. Obrigadão.
Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, Federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.